É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui, tendo a oportunidade de falar, conversar com vocês. Essa nossa conversa, na verdade, eu gostaria de fazer, se pudéssemos fazer, lógico que isso não é prático, uma pequena roda de amigos, porque a história deste personagem que nós vamos trazer talvez seja um dia a história de cada um de nós. Quem é este personagem que se chama Fabiano de Cristo? De tempos em tempos, a providência divina nos envia aqui ou ali determinados mensageiros, missionários, espíritos muito especiais que se inserem em contextos ora religiosos, ora científicos, ora filosóficos, ou seja, nos diversos ramos da sociedade, para nos despertar de uma realidade que será, sem dúvida, a de todos nós um dia. Falar de Fabiano é, sem dúvida, uma grande responsabilidade. E não me julgo, sem falsa humildade, com os atributos necessários para que a gente possa fazer isso. Mas, diante das limitações que me cabem, eu vou tentar passar para vocês um pouco da grandeza deste espírito. E vamos remontar a história dele quando era bem jovem. Existia uma situação muito interessante em Portugal. Portugal, descobrindo as colônias, jogando os seus barcos, as suas caravelas por todos os lados, vai conquistando aquelas terras, vai colonizando aquelas terras de além-mar. E estas histórias falavam bem alto ao coração daquele jovem que morava em Soengas, no norte de Portugal. Ele é um camponês acostumado ao trato com as ovelhas, desde jovem, seu pai, aquela tradição de uma família bem patriarcal, bem focada no homem. Ele tinha 5 irmãs e era o único homem daquela família, dos filhos todos, de Gervásio Barbosa e de Senhorinha Gonçalves, eram os pais. E aquela casa muito simples, de 2 cômodos, era quase que um cômodo era uma extensão da sala com a cozinha, e um cômodo onde se dividiam todos aqueles da família que estavam ali, da família dos Barbosa. Eles foram descendentes de pessoas com dinheiro, com riquezas, mas eles perderam, os seus antepassados perderam, e a família dos Barbosa enfrentava as dificuldades naturais de uma família de poucos recursos, né? Eram camponeses, e o João Barbosa tinha uma característica muito interessante. Ele era a doçura em pessoa. Naquele pequeno vilarejo do norte de Portugal, às margens do rio Minho, nós vamos perceber aquele jovem que aprendeu a ler relativamente cedo, o que era uma raridade, junto com o padre daquela província, daquele local. E aprendendo a ler, destacou-se naquela comunidade. O pai tinha, de certa forma, um desejo, um sonho. Como ele era o único homem daquela família, ele tinha o desejo, o pai projetava talvez as suas expectativas naquele menino de reconquistar a fama, a honra do brasão dos Barbosa. Mas ele vivia a sua infância, a sua juventude de uma forma muito interessante, muito simples. As coisas mais simples ele dava um tremendo valor. As questões quando a mãe cozinhava o pão, pegava o trigo, fazia aquela massa, e naquele fogaréu que saía daquele fogão de barro, saindo daquela fumaça branca, e ele, aquele menino com o nariz treinado, sentia de longe o cheiro do trigo, daquele pão, daquelas broas que eram feitas um dia antes e colocadas para cozinhar naquele dia. Ele vinha longe, apertava o passo e vinha. Pão que é tão frequente, que nos deixa tão redondinhos aqui na terra dos Estados Unidos, para ele era uma raridade, aquele pão gostoso que a mãe fazia. E assim vivia a família dos Barbosa, aquele menino se destacando pela sua profunda bondade. Mas, como ele de fato tinha
características muito interessantes, e o pai projetando as suas expectativas naquele menino, consegue ajustar com um amigo que trabalhava no Porto, numa cidade da região litorânea de Portugal, para que ele fosse trabalhar e ganhar um pouco mais de dinheiro. Ele projetava, o pai de certa forma projetava naquele menino, para que pudesse realmente ganhar dinheiro e resgatar, como falávamos no começo, a honra dos Barbosa. E lá ele vai, despede-se da família, muito saudoso, foi um dia muito difícil, porque ele era muito apegado à família, e vai para lá. Jovenzinho, morando num armazém, dormia em cima de uma sacaria, onde fazia frio, onde era úmido, e ele ouvia as histórias daquelas colônias portuguesas. As histórias dos marinheiros, dos amores além-mar, daquelas histórias de pescador, quem conta um conto aumenta um ponto. Não sei como é que vão traduzir isso para ele, né? E interessante é que ele vai passando com o tempo. O tempo vai passando, ele vai se afeiçoando às coisas, aos negócios. Mas havia uma colônia específica que lhe falava muito alto. De todas as colônias portuguesas, era o Brasil. Pode vir até aqui subir e me ajudar. Se eu esquecer alguma coisa, ela me lembra. É isso mesmo. Muito bem falado. O Brasil falava para ele de uma forma, falava o coração. E aí, nós vamos ver no dia 8 de fevereiro de 1676, João Barbosa, na verdade o nome dele era João Barbosa, não era conhecido como Fabiano de Cristo. Então sai de Soengas, ali afeiçoado às coisas, os anos se passaram, ele já era um homem já acostumado às coisas do comércio, às contas, a toda aquela dinâmica de comerciante, e ele vai se despontando entre aquelas pessoas daquela região ali do Porto. E ele tinha uma fisionomia, ele tinha uma essência que inspirava muita confiança. E conseguiu sensibilizar os seus dois patrões de que fossem para o Brasil. O Portugal vivia uma época muito interessante. Em 1654, os portugueses haviam expulsado os holandeses do Brasil. Havia uma dominação, havia umas questões muito interessantes. Mas Portugal constantemente estava muito subordinada ao comércio com a Inglaterra. E por causa dos seus déficits comerciais, cada vez mais as colônias portuguesas se colocavam de uma forma muito importante na economia de Portugal. E particularmente o Brasil, por causa do ouro, daquelas histórias, da pouca competição que existia naquelas terras virgens do Brasil, aquelas histórias impressionavam e convidavam aqueles aventureiros a partirem para o Brasil. João Barbosa era ambicioso, era muito ambicioso, mas ambição no bom sentido. E aí ele sentia-se realmente naquele convencimento com aqueles dois sócios: vamos para o Brasil, vamos ganhar dinheiro, vamos montar algum negócio lá, vamos comprar o ouro, vamos fazer as coisas. Aí eu vejo cada um de vocês aqui quando resolveram vir para a América. Quem é que veio para cá com a ideia de implantar a doutrina espírita no território norte-americano? Duvido que vocês tenham vindo. Eu não vim. A gente vem para um país com condições melhores. A América do Norte foi um país que nos atraiu pela condição, pela beleza, pelas possibilidades de uma vida melhor. Todos nós, quando saímos do Brasil, tínhamos uma certa ambição, um grau de buscar alguma coisa melhor. De buscarmos o quê? A felicidade. Da mesma forma, João Barbosa, convencendo aqueles dois sócios, se mete numa caravela e sai por meses a fio na direção das terras do Brasil. E aí a gente vai vendo esta jornada dele. Quando ele começa a chegar na Barra da Bahia do Rio de Janeiro, ele teve sensações indescritíveis. Algo parecia que falava muito forte para ele. Era como se fosse um déjà vu. É como se ele já conhecesse o cheiro do mar,
daquelas paisagens ao fundo, o dedo de Deus, porque era na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, aquela praia, a enseada de Botafogo, para quem é do Rio de Janeiro conhece. Tudo aquilo falava muito forte, muito batia o coração dele de uma forma que ele não entendia. E nós vamos ver pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, se eu não me engano, no livro Boa Nova, confesso a vocês que eu não me lembro, trazendo que era o espírito José de Anchieta, mais uma vez, retornando às terras do Brasil. E nós vamos ver aqui, antes e depois. Antes era José de Anchieta, juntamente com Manuel da Nóbrega, que foi uma das encarnações de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, fundaram São Paulo. Os dois, José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega. Percorrera toda a terra da Santa Cruz, peregrinando a favor dos selvagens e levando-lhes as noções da caridade que aprendera a praticar com o cristianismo puro em seu coração juvenil. Na espiritualidade, voltara a rever Portugal, no caso José de Anchieta. De retorno à nova experiência física, agora era o Barbosa, João Barbosa. Jovem e pobre, numa numerosa família ouvia falar do Brasil. De navio, coração pleno de ambições, voltou à terra da promissão, sentindo que pisava num solo já antes conhecido. Fez-se comerciante, enriquecendo. A fortuna lhe sorria com amplas facilidades, socorreu os familiares distantes, atendeu a muitos necessitados. Houve um momento, porém, em que o que possuía não lhe bastava, por não corresponder aos anseios indefinidos de seu coração inquieto. Barbosa ansiava pelo desconhecido. Haveria alguma coisa a mais, além do ouro. E assim se fez. João Barbosa, chegando na Barra da Bahia, permanece alguns dias na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, mas logo em seguida rumou para Paraty, onde ele estaria radicado. E ali, como nós vimos na obra, ele fundou um pequeno comércio, uma pequena instituição. Olha aí, de repente, vocês aí fazendo algum tipo de analogia, de similaridade, de fazendo algum tipo de... Quem sabe no futuro vocês aí serão os Fabianos de Cristo, os espíritos especiais que trarão algum tipo de consolo, de paz, de harmonia. Na verdade, todos nós podemos ser, guardadas, logicamente, as devidas proporções, mas estamos aqui numa terra que nos abraçou. Os Estados Unidos da América são uma terra abençoada, uma pátria bendita que estendeu as suas mãos e nos pôs no colo. Da mesma forma, o Brasil fez isso com João Barbosa. Abraçou aquele espírito, acarinhou-o no seu seio de uma forma muito especial. Mas ele trazia anseios muito grandes. Ele queria realmente descobrir algo a mais. Ele tinha vontade de crescer, de sentir. Mesmo começou a ganhar muito dinheiro, porque ele praticamente não tinha concorrência. Fez aquele pequeno negócio, ele vendia queijos curados, tecidos, botas, apetrechos que eram fabricados nas colônias portuguesas, e ele trazia para o Brasil. E aquilo ele prosperou de uma forma muito rapidamente. Praticamente não tinha concorrência. Mas aquilo, quanto mais dinheiro ele ganhava, lá em Paraty, mais vazio ele sentia. E de vez em quando uma voz visitava a sua mente e lhe convidava, será que é isso realmente a razão do seu existir? E aquilo, mesmo ele ganhando muito dinheiro, fazia a caridade, distribuía, percorria as ruelas daquela cidade, da cidade de Paraty, de vez em quando ia ao Rio de Janeiro, e descobria ali na escravidão, na miséria, na prostituição, na degradação do espírito humano em todos os locais, um vazio maior. Ele tinha vontade, ao mesmo tempo, de ganhar dinheiro, estar no meio do povo. E ele se infiltrava no meio do povo, ele transitava naquelas mentes, naqueles corações com muita facilidade. As pessoas o buscavam, de certa forma, para que ele as consolasse, para que ele conversasse com elas.
era uma alma muito especial. Mas mais interessante é que um dos seus sócios foi assassinado. Ele morre, um dos seus sócios. Porque era toda a corrida do ouro, quando ele vendia aqueles apetrechos todos, geralmente para os garimpeiros, os faisqueiros. As faisqueiras eram aqueles que pegavam aquelas peneiras, iam nos rios e faziam o cascalho que descia pelo rio. Eles peneiravam ali e buscavam um pouquinho do ouro. Então, todo tipo de material era necessário. Peneiras, botas, os queijos, as carnes curadas. E fazendo aquele dinheiro todo, de vez em quando ele subia em lombo de burro, ia fazer a entrega aqui e ali, daquelas iguarias, daquelas coisas todas. E mais à frente, um dos seus sócios é morto de uma forma muito inesperada, pela brutalidade que acontecia nestas colônias. Da mesma forma que ele prosperava, aquilo era terra de ninguém. O Brasil do século XVII era algo muito sério, muito sério. Final do século XVII, início do século XVIII. Era um faroeste. Então as pessoas, da mesma forma que ganhavam dinheiro, se matavam por causa do ouro. E aconteceu isso. Quando houve a morte do seu sócio, aquilo foi um choque para ele muito grande. Ele já tinha os seus questionamentos. E numa visita ao Rio de Janeiro, uma visita de comércio, de negócio, ele sente um impulso, vê ao fundo, ao longo, lá em cima da colina, um mosteiro. Era o convento de Santo Antônio. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que ele fica ali no centro da cidade. E ele sente o impulso de caminhar e subir ali naquele mosteiro, naquele convento de Santo Antônio. Chegando ali, encontra com dois frades, Frei Rogério e Frei Amadeu. Inesperadamente, Frei Amadeu abre os braços, como se já o conhecesse, e fala: "Oh, seja bem-vindo, meu amigo." Ali trava-se um diálogo, uma coisa muito querida, muito fraterna. Eu vou explicar por que nós estamos contando essa história deste homem. Nós vamos fazer algumas analogias à nossa doutrina e vamos perceber que aqui e ali, como falávamos no começo, em diversos contextos sociais, históricos, religiosos, como nós podemos ser, de certa forma, missionários da paz. Amadeu abre os braços, começa a se estabelecer um diálogo entre aqueles três homens, Frei Rogério, Frei Amadeu, e João Barbosa, muito rico, muito abastado, cheio de dinheiro, resolve ali num impulso, fala assim: "Olha, eu vou largar todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna, vou doar tudo, vou vender tudo, e vou entrar e vou ingressar na ordem franciscana." Os dois ali levaram um susto. Como é que pode aquele homem jovem, rico, que era conhecido, vai largar tudo? Eles não entenderam, mas como é que eu faço? Ele começa a pedir as instruções. Ninguém precisa entrar para a ordem franciscana para poder fazer a bondade, a caridade, não. Estou citando um exemplo de um homem que foi muito especial. Mas e aí o que acontece? Ele começa a perguntar: "Olha, você vai ter que falar com o provincial." É como se fosse o chefe que estava ali, o frade maior. E ele falou: "Onde é que ele está?" "Ele está em Paraty. Você vai ter que conversar com ele." E aí ele fala: "Não, mas que ótimo, que é para lá, eu estou radicado lá em Paraty." Ele vai, depois daquela conversa muito fraterna, vai para lá, conversa com o provincial, Frei Boaventura. E o Frei Boaventura estava acostumado com esses lampejos, esses rompantes que todos nós temos, que alguns de nós temos, de vez em quando, querendo largar tudo e mergulhar numa atividade religiosa ou numa atividade filantrópica, que às vezes são os nossos conflitos, as desilusões amorosas, as decepções com a família, ou as decepções... São conteúdos psicológicos muito profundos às vezes, que não refletem realmente um desejo muito, muito profundo mesmo. Às vezes é um momento que a gente tem aquela vontade de largar tudo, e certamente se a gente faz isso num ato de impulsividade, a gente lá na frente pode quebrar a cara. E Frei Boaventura tinha esta habilidade de conversar com tantas pessoas e descobrir quem era quem realmente queria mergulhar naquele tipo de atividade religiosa, que era algo muito forte. E ele percebia em João Barbosa uma sinceridade ímpar.
Não é preciso a gente se estender e alongar a história, falando que João Barbosa mergulha dentro das atividades do convento ali de São Bernardino de Sena, que ficava em Paraty, e começa como um porteiro. Ele não tinha estudo, ele não tinha suficiente para poder alcançar os cargos mais altos, e ele sabia que as suas atividades seriam sempre limitadas pelo seu nível de escolaridade às atividades mais simples. Ao porteiro, a varrer a casa, a botar as aguinhas, aquelas coisas todas. Se vocês forem convidados para serem os porteiros da casa espírita, aceitem, gente. Se vocês forem convidados para varrerem o chão e fazerem as tarefas menores, aceitem. Fabiano tinha isso como um profundo ato de humildade, porque geralmente a gente almeja por algo grandioso, comandar uma legião de religiosos, trazer as mensagens belíssimas, com muita eloquência, e às vezes são nas pequenas lições, nas mais simples, que o nosso espírito ainda tão rebelde precisa para que a gente se amiúde, para que a gente fique realmente pequenininho, percebendo, meu Deus, existe oportunidade de servir em todas as áreas. O atendimento fraterno numa casa espírita começa naquela porta. Quando uma pessoa entra porta dentro, sem a menor noção de que casa é essa, que lugar é esse, ele talvez receba naquele sorriso, naquela pessoa que abriu a porta, naquela pessoa que deu as boas-vindas, o primeiro abraço, o primeiro convite do Cristo. Então, nessas correlações que estamos tentando fazer, nós vamos ver a atividade que Fabiano performou naquela instituição religiosa e se destacou de uma forma muito profunda. Aos poucos, algumas curas aconteciam pelo amor imenso que Fabiano possuía. Ele pegava aquelas aguinhas, a água benta da Igreja Católica, quem é que lembra disso? Quem é católico? E botava aquela aguinha, botava ali e fazia as suas orações com todo amor, com todo fervor. E dava aquelas aguinhas para as pessoas. Existia um médico chamado Dr. Fortes, que trabalhava de forma voluntária dentro do convento, na verdade era no convento Santo Antônio, porque Fabiano de Cristo muda-se mais tarde para o convento Santo Antônio. Ele muda de nome, estou dando um parênteses aqui, que eu fiquei de falar do Dr. Fortes, e vou dar uma pulada aqui rapidamente. João Barbosa muda de nome e passa a se chamar Frei Fabiano. Não era de Cristo ainda. De Cristo depois foi o apelido que a população passou a dar para ele. Frei Fabiano, como porteiro, vai começando a se despontar como uma pessoa de uma bondade imensa. Ele lembrava de Francisco todas as vezes nas suas orações, lembrava de Francisco, com a sua bondade, com o seu amor, com o seu carinho imenso. E como nós falávamos, fazendo aquelas aguinhas, ele fazia uma série de curas. E mudando-se depois, mais tarde, para o convento de Santo Antônio, ele vai despontando nas curas. E tinha um médico, como eu falava para vocês, o Dr. Fortes, que fazia muitas curas ali. O Dr. Fortes era uma pessoa abnegada que curava desde as pessoas abastadas, ou seja, das pessoas com muito dinheiro, até os escravos mais miseráveis. E sem distinção. Mas em determinadas situações, o Dr. Fortes, que era muito bondoso, muito abnegado, perdia. Ele falou assim, onde a medicina não conseguia alcançar, Fabiano ia à frente. E em quadros que eram realmente muito tristes, Fabiano conseguia reverter. E aí um belo dia o Dr. Fortes fala assim, mas como é que você faz isso, Fabiano? Eu vejo que deve ter alguma coisa nessas aguinhas aí que você toma. Aí eu falei assim, não tem nada. O que eu posso fazer, o senhor também pode. Aí o Dr. Fortes fica um pouco chateado. Fala assim, não, você está escondendo o jogo. Ele não falou isso, que escondendo o jogo, isso é uma linguagem da gente. Mas eu estou dando botando uma linguagem um pouco mais contemporânea. Você está escondendo o jogo. Não é possível que tem que existir alguma coisa. Eu acho que é falta de caridade você não passar para mim o que você coloca, porque eu posso curar muitas pessoas. Não falte com a caridade, Fabiano. Fabiano, então, percebe que ele precisava ter algum tipo de esclarecimento, dar algum tipo de esclarecimento a mais
ao Dr. Fortes. E ele falava: doutor, tudo vem de Deus. Eu nada faço. A água foi criada por Deus. E nesta água, sem dúvida, medicamentos de Deus podem aqui ser ministrados. Quando alguns, não todos, percebo que tem algum tipo, algo me chama a atenção de um ou de outro, porque todos nós buscamos, sem dúvida, a cura física. Uma casa que estabelece um tratamento de cura física alcança uma grande popularidade. Sem dúvida, fica lotada. Mas a cura verdadeira e a cura real vai se dar num âmbito mais profundo, a cura do espírito. E ele explicava isso para o Dr. Fortes de uma forma muito interessante. Se debruçava naquelas aguinhas diante da dor, do arrependimento, da sinceridade daqueles que o buscavam em profunda dor. E numa oração fervorosa a Deus e a Jesus, orava com as mãozinhas impostas ali. Aquela água era ministrada, às vezes com a mão, com cataplasmas que ele fazia, colocava nas feridas, que aparentemente incuráveis. Lembremos que estamos em 1700, 1704, 1705, onde os recursos da medicina eram praticamente inexistentes. Ali aconteciam coisas mirabolantes, verdadeiros milagres, entre aspas. E aí Fabiano falava: eu de mim não dou nada. E o senhor também pode fazer isso. A explicação que João Barbosa dá, que Frei Fabiano dá ao Dr. Fortes, o sensibilizou. Assim, faça o mesmo, doutor. Ore profundamente. Mas que esta oração saia do fundo de sua alma. Não como uma fórmula mecânica de repetição de palavras. E aí ele falava: se houver mérito e a oportunidade for esta, a cura vai se dar. Não busque as curas de forma 100%. Quando há necessidade real, aqui e ali, nós vamos perceber que a cura se dá. Mas a cura do corpo físico. Nós vamos ver numa passagem do Evangelho de Jesus, quando Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, uma passagem muito bem explicada no livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, editado pelo espírito Amélia Rodrigues, e o capítulo é exatamente este, o paralítico de Cafarnaum. Naquele momento, muitos de vocês conhecem a passagem. Na casa de Simão Pedro, os fariseus, os saduceus, e a multidão estava ali, apinhada, vendo Cristo. O Cristo iria fazer aquelas curas. Vinha um paralítico, de longe, que há muitas décadas jazia naquele catre, naquela cama. E aí Simão Pedro falou assim: meu Deus, se ele curar este aí, vai calar a boca dos saduceus e dos fariseus. E assim foi. Mas como é que aquele homem iria passar e chegar ali no meio da casa? A multidão estava compacta, parecia final do campeonato brasileiro. Ou do campeonato norte-americano. Tudo compactado ali, querendo ver o que ia acontecer. Tiveram a ideia de passar Natanael por cima das multidões. Se fosse show de rock, a gente ia ver aquele cantor pulando e passando aquele negócio todo, né? Mas Natanael começava a passar por ali e no meio da casa de Simão Pedro havia uma claraboia. Ele desce, cai ali no meio e Jesus traz para aquele homem, falando o nome dele, Natanael ben Elias, tu queres ser curado? Natanael leva um susto e fala: mas tu me conheces, Senhor? Eu te conheço, desde o princípio. Sabe o histórico de reencarnações desde o começo. Jesus é o pastor de todas essas ovelhas que compreende todo o planeta Terra. E o cura ali mesmo. Ele levanta e fala: vai e leva teu catre. Não entendeu muito bem, ele sai e todo mundo impressionado, os fariseus, os saduceus, meu Deus, Jesus curou aquele homem. Simão Pedro estava radiante, porque ali tinha calado a boca de muita gente. A multidão depois é dispersa, muitas curas acontecem, e à noitinha está Jesus, segundo a narração do espírito Amélia Rodrigues,
às margens do lago de Genezaré, circunspecto, chorando um pouco. Chega Simão Pedro e fala: Senhor, está chorando? De certo, chorando de felicidade. Não é verdade? Hoje foi um dia muito especial. E Jesus fala: Simão, você não me entende. Neste momento, Natanael ben Elias está num lugar duvidoso, caçoando daqueles, planejando vinganças para aqueles que o caçoaram dele. Natanael ben Elias não entendeu a bênção da cura do corpo. Então, será preciso, talvez, que Natanael ben Elias venha, por isso leva seu catre, que foi curado do corpo. Talvez uma enfermidade maior o acometa, para que o chacoalhar do espírito se dê. E aí nós vamos vendo que, muitas vezes, quando a cura se dá, se deu no âmbito físico. E só se dá no âmbito espiritual, quando há daquele que recebeu aquela bênção momentânea, um despertar. Não do despertar da oração que a gente teve aqui, que acordou todo mundo, mas um despertar realmente que mexe com as nossas fibras. Sim, eu fui agraciado, eu fui beneficiado por esta cura que alcançou-me. Então vamos fazer jus a isso, numa transformação. Dali alguns se transformam e outros não. Por isso, muitas vezes, aquela dor, aquela enfermidade que aparentemente foi curada, talvez nesta própria vida, ou numa outra vida, ou talvez lá na frente, reapareça numa intensidade muito maior. Por isso, tenhamos muito cuidado. Nesta explanação um pouco mais detalhada, Fabiano de Cristo passou a mensagem para o Dr. Fortes, falando com que ele poderia, da mesma forma, nas suas orações sinceras, no seu amor na direção do próximo, ser um instrumento de paz, de concórdia, de consolação e de cura. Mas que a cura fosse e partisse da alma, com seus aconselhamentos. Quando Fabiano trazia aquelas curinhas, com aquelas aguinhas fluidificadas, ele trazia umas mensagens consoladoras. Ele trazia uma explanação, uma pequena preleção para aqueles que estavam ali, para que eles, vai e não peques mais. Sim, aqui foi lhe dado algum tipo de bênção, de benesse, mas faça uma revisão na sua vida. Porque pode ser que neste ato de levar o seu catre, como Jesus fale, leva o catre, porque talvez você vá tombar de novo, se não aprender a lição. E aí nós vamos percebendo como é que as coisas iam buscando, como é que as situações de cura, de bondade, de caridade, porque ele era um apóstolo, um missionário da caridade nas terras do Brasil. Existem passagens tão especiais, tão queridas de Frei Fabiano, ele passou a ser conhecido como Fabiano de Cristo, na busca de doações. Fabiano de Cristo, numa passagem muito interessante, quando o frade maior chega para Fabiano e fala: Fabiano, vai buscar doações aí pela cidade, porque a nossa despensa para os pobres está vazia. E eu quero, no meio dos seus beneficiados, que você os sensibilize para que nos dê doações. Aí Fabiano fala assim: mas eu de mim não dou nada. Vem do Cristo. Vem de Deus acima de tudo. Eu não posso fazer esse instrumento de troca com aqueles que foram agraciados não por mim, que foram curados não por mim, mas pela bondade do Cristo. Não, eu não quero que você faça isso, mas me dá dó, fala assim, me dá dó ver essa despensa vazia, e quando os pobres, os miseráveis vêm aqui, a gente não tem nada para dar. Aí Fabiano fala assim: de fato, me dá dó também. Então vai lá e sai, bata na porta dos anônimos, dos desconhecidos, pessoas que você não conhece. E assim sai ele, batendo na porta de todo mundo. E todo mundo o conhecia. Ele achava que ninguém conhecia ele, mas todo mundo conhecia Fabiano. Chega numa hora que ele bate na porta de uma casa fidalga, de uma casa rica. Aí abre a porta um senhor com um ar meio fechado, meio carrancudo. O que foi? Ele vai: não, vim à busca de doações, de donativos para os pobrezinhos do convento de Santo Antônio.
Aí o outro vai e fecha a porta. Não, aqui não tem nada não. Vai fechando a porta, de repente ele abre de novo. Falei, vem cá, essa voz. Conheço você da onde, hein? Você não é o Barbosa? Aí eu falei assim, Barbosa não, ex-Barbosa. Meu nome agora é Fabiano. Ô, Fabiano, nada, você é o Barbosa, eu sou o Ricardo, não lembra de mim? Você tinha lá seu negócio, não sei o que. Lembraram-se, porque os dois tinham comércio, ele tinha. Eu sou o Ricardo, não lembra de mim? Aí abriu a porta, se abraçaram, convidou logo para casa, tomou um cafezinho. Tomou um cafezinho é mentira, isso é invenção minha. Mas o povo foi lá, sentou, bota uns biscoitinhos, também é invenção minha. E aquela coisa começou, entendeu? Você me conta da tua vida, cada um contou um pouquinho da sua história. Aí, num determinado momento, relembrando as histórias de quando os dois eram comerciantes, o Ricardo vai lá dentro, espera um pouco aí, traz uma bolsa de dinheiro e bota assim em cima da mesa. Leva essa bolsa de dinheiro daqui. Dá para os seus pobres lá do convento de Santo Antônio. Aí Fabiano fica assim, meu Deus, mas que coisa! Meu Deus, quanta generosidade! Isso é resultado de uma trapaça que eu fiz com um amigo meu. Quero aliviar a minha consciência. Melhor dar isso para os pobres. Acho que se fôssemos nós, pegávamos a bolsa, a gente corria para o centro espírita, né? Graças a Deus, Deus te abençoe, e a gente saía fora. Mas Fabiano tinha um senso, um tato psicológico, uma bondade, e sabia identificar em todos aqueles que ele tocava, de uma forma ou de outra, trazendo uma lição reconfortante. Chegou para o Ricardo e falou o seguinte, não, esse dinheiro não pertence aos pobrezinhos do convento de Santo Antônio. Talvez você deva devolver este dinheiro para o seu amigo. Reconquiste-o novamente. E aí nós vamos lembrar da passagem de Mateus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto ele está no teu caminho. Para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao ministro da Justiça, e que você não vá depois ser encarcerado, aprisionado, e que será solto dali até que pague o último ceitil. Nós vamos vendo este processo da reencarnação. Quando não nos damos conta das situações, das pendências que devemos resolver, nós vamos ser entregues ao juiz. Que juiz é este? A nossa consciência. Muitas vezes, quando não nos reconciliamos com as nossas pendências, com os nossos adversários nesta existência, ao passar daqui para o outro lado, a lei da consciência vai nos conclamar a um reajuste. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no teu caminho. O juiz é a nossa consciência que vai nos colocar numa situação de dívida para com aquela situação que foi, na verdade, um grande problema, um grande desajuste na lei de amor dentro de nós mesmos. E aí, quando nós fazemos uma interpretação da passagem evangélica de Mateus, nós vamos ver que não faz sentido se formos interpretá-la do ponto de vista literal. Reconciliar com o seu adversário enquanto ele está no seu caminho, senão ele vai te entregar para o juiz vai te entregar para o ministro da Justiça, e que ele vai te aprisionar até que você pague o último ceitil. Como é que a gente vai pagar se a gente está aprisionado? Não é verdade? Não faz sentido, né? Estaremos aprisionados de uma nova encarnação. Olha o espírito aprisionado dentro de um corpo, diante das situações talvez desconfortáveis que nós somos inseridos no contexto social, para que o reajuste, pagando até o último ceitil, até o último centavo, possa se dar. Olha a lei do amor nos dando mais uma oportunidade. Faz sentido, não faz? Fabiano sai dali. Ricardo fica pensativo. O dinheiro fica ali e vai embora. Muitas semanas depois, uma saca de dinheiro chega até o convento Santo Antônio, com uma carta ao Frei Fabiano. Fabiano, aqui é o Ricardo. Devolvi o dinheiro para o meu amigo. Na verdade, o reconquistei. Ganhei a sua amizade.
este dinheiro que está aqui é meu, é legítimo, foi ganhado de forma legítima. Aceite de coração, porque este sim pertence aos pobres. Fabiano cai de joelhos, chora profundamente, porque naquela lição, no seu andar pelas ruas, descobre um amigo que estava em dor, em dúvida, em desespero. Quem trai um amigo, quem perde uma amizade por um momento infeliz, é, na verdade, uma pessoa muito infeliz. E aquilo fica arrastando-se com a gente. Quando já temos algum tipo de consciência, foi preciso que Fabiano estivesse ali, trazendo para ele aquela mensagem. Quantos Fabiano não libertou aqui e ali, trazendo mensagens de consolo e de libertação. Essa é apenas uma das passagens das muitas que Fabiano nos traz. E é interessante que Fabiano de Cristo, bem velhinho, aquele enfermeiro do convento de Santo Antônio, já previu a sua morte. 3 dias antes do seu desencarne, ele vai percebendo realmente que convida todos os freis, os frades, que iria desencarnar no dia tal, previu o dia. E traz as mensagens para que tenham muita fraternidade, que permaneçam muito irmanados, construindo dentro daquele local um ambiente de muita paz. Mas não uma paz que vem dos lábios, uma paz que desejamos construir. É uma paz que não se adquire nos livros. O livro é um despertar, mas é uma paz que é construída dia a dia, passo a passo. Trazemos aqui Fabiano de Cristo. Poderíamos estar falando de Mahatma Gandhi. Poderíamos estar falando de Madre Teresa de Calcutá, de Albert Schweitzer. Nós temos vários personagens da história do mundo, pertencentes a diferentes contextos sociais e religiosos, que em determinados momentos nos despertaram. Um dia seremos nós. Um dia seremos nós os Fabianos de Cristo, as Madre Teresas, os Mahatma Gandhis, porque Jesus nos disse que vós podeis fazer o que faço e muito mais. E que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Quando ele fala que nenhuma de suas ovelhas, dos mais miseráveis espiritualmente, dos mais embrutecidos, até os mais santos, um dia formarão uma grande família. Mesmo aqueles que serão degradados para orbes distantes, enquadrando-se em contextos mais rígidos, mais duros, para que possam, com a dor e com o suor da fronte, aprender nestas lições de que só o amor constrói. Não o amor que a gente está tão acostumado a ver nas telas de Hollywood, mas um amor que plasma um futuro melhor, acima de tudo, dentro dos nossos corações. Frei Fabiano desencarna e uma grande multidão se acerca daquele local. O governador Gomes Freire, que era um homem bondoso, que Frei Fabiano havia ajudado num determinado momento, havia o curado de uma enfermidade muito grande, exige que aquele homem fosse enterrado e sepultado. Porque a romaria que se estabeleceu ali, das pessoas querendo pegar um pedacinho do pano, um pedacinho da sua roupa, o cheiro de rosas, o seu que estava ali em volta de Fabiano, era uma coisa muito séria. O seu corpo não se enrijeceu. Tamanho a leveza daquele espírito, que deve ter feito um transpasso de uma forma muito suave. E aí a gente vai vendo. Quem de vocês não conhece a obra Obreiros da Vida Eterna? Uma das obras da coleção espiritual, ditada pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, a vida no mundo, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, no capítulo 4 nós vamos ver a casa transitória de Fabiano de Cristo. É um capítulo 4, que está ali, que nos traz uma breve história daquele mensageiro português que se envereda nas terras do Brasil, de muita bondade, que constrói aquela casa transitória. Existem muitas passagens. O Frei Fabiano era algo que continua trabalhando no mundo espiritual. Continua trabalhando até nos dias de hoje. Nós vamos ver que houve no dia 8 de janeiro de 1958,
um grupo de amigos assina a ata de fundação desta instituição que se chama Lar Fabiano de Cristo. Nós vamos ver nesta ata de fundação que foram assinadas por Carlos Juliano Torres Pastorino. Quem conhece aquele livrinho Minutos de Sabedoria, um pequenininho? Pastorino foi o fundador do Lar Fabiano de Cristo, juntamente com Jaime Hollenberg de Lima, Chico Xavier, Divaldo Franco, Jorge Andréa e outros. Então essas pessoas e muitos outros, era uma turma muito boa, eram pessoas que faziam parte de um ideal de amor, de construção, de um mundo melhor. Mas o mais interessante é que esta obra, que se chama Lar Fabiano de Cristo, se deu início na espiritualidade. Quando uma casa espírita se materializa, quando uma instituição de paz, de amor, de bondade se materializa na Terra, seja ela de qualquer denominação que seja, desde que o intuito seja a bondade maior, esta obra já foi construída, já foi idealizada, já foi preparada no mundo espiritual. No mundo material, isto aqui é uma cópia mal feita do que existe no mundo espiritual. Então nós vamos ver, nestas mensagens que foram recebidas por estes homens fora de série, numa obra chamada Espiritualidade, a obra de Fabiano de Cristo, uma pequena obra, pequenininha que eu trouxe aqui para vocês. Tem na capa a psicografia com a letra do Chico, falando do Dr. Bezerra, falando do Lar Fabiano de Cristo, como é que isso foi montado. Foi uma coletânea de mensagens posteriormente à fundação do Lar Fabiano de Cristo, uma coletânea de mensagens com as respectivas datas, os médiuns, Chico Xavier, Dolor de Bacelar, Divaldo Franco, uma série de outros que estão aí, dando as diretrizes de conduta e os procedimentos que deveriam se enquadrar àquela obra que se chama Lar Fabiano de Cristo. Interessante que Fabiano, a obra de Fabiano de Cristo, conta com a presença de dois fundadores, duas pessoas muito interessantes. Nós vamos ver aqui. Ai, meu Deus, passei rápido demais. Como é que eu dou uma marcha aqui? Bota o Ismael, que é este anjo guardião do Brasil, convidando Fabiano de Cristo. Nós vamos ver exatamente nesta coletânea de mensagens trazidas por Chico, por Divaldo e por muitos outros. Ismael convida Fabiano de Cristo e convoca dois grandes espíritos, Carlos Torres Pastorino e Jaime Hollenberg de Lima. Carlos Torres Pastorino tinha sido um monge barnabita, ele foi um padre no Vaticano. E era um grande estudioso, conhecia grego, conhecia latim profundamente, era um profundo estudioso do Evangelho. E deixa a Igreja Católica, mais ou menos 1937, num fato que aconteceu, ele vai para o Rio de Janeiro, vai morar na cidade do Rio de Janeiro, fica sediado na rua 7 de Setembro, onde tinha ali um apartamento biblioteca. Ele não era espírita ainda. Com 15 mil volumes. Era um super estudioso. E Jaime Hollenberg, um sergipano, de família batista, se eu não estou enganado, também em contextos religiosos diferentes, se conhecem no Rio de Janeiro, começam a participar de um grupo espírita, grupo Espíritos. De ali vinham algumas mensagens que aqueles médiuns traziam. E num determinado momento as mensagens vinham. Vocês pensam que evangelho é para ficar só estudando aqui de forma só para o seu puro diletantismo? Só de uma forma assim muito... só por diversão? Evangelho vivido é evangelho praticado. Logicamente que eles tinham uma missão muito específica. E aí inicia-se no dia 8 de janeiro de 1958, o Lar Fabiano de Cristo, onde esta obra tinha o objetivo inicialmente de acolher crianças pobres, humildes, no seio daquelas famílias, daqueles voluntários, onde seriam acolhidos, dado educação, dado algum tipo de acolhimento. Mas aquelas crianças voltavam para os seus lares miseráveis, onde existia muita prostituição, muita degradação, alcoolismo, drogadição, tinha muita coisa errada ali. Então, num determinado momento, os trabalhadores do lar começam a tomar novas diretrizes,
onde toda a família passava a ser atendida de uma forma muito mais eficaz. Formava uma coisa chamada PQV, Plano de Qualidade de Vida, onde os assistentes sociais entravam naquelas famílias, não só ajudando aquelas crianças, mas traduzindo, fazendo um plano de vida para aquelas famílias de uma forma geral. Porque a criança às vezes ficava naquele céu, entre aspas, com aquelas pessoas, de repente voltava para sua casa onde tinha todo tipo de miséria. Então era importante que a família fosse trabalhada também. Essa obra cresceu, foi de uma expressão muito grande e hoje transforma-se na obra uma das obras de caridade mais importantes do Brasil. Para que a gente tenha uma ideia do escopo que esta obra faz, existem muitas histórias. Mas, particularmente, uma das histórias que vou trazer para vocês aconteceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Eram trabalhadores do Lar Fabiano de Cristo que haviam se mudado para lá. E estes trabalhadores, esse trabalhador que mudou-se com a sua família, era um oficial do Exército Brasileiro. E vocês conhecem, hoje é o Coronel César Reis, que veio aqui e já falou algumas vezes para todos nós. Coronel César Reis, naquela época não era coronel, trabalhava no Exército e era voluntário do Lar Fabiano de Cristo, passando numa cidade de Três Corações, há muitas décadas atrás. Passa com a sua família e vê uma moça muito magrinha, muito esquálida, às portas ali de um local um pouco duvidoso. Era uma espécie de prostíbulo. E ele para ali e vê muita dor. E tem a vontade de chegar ali perto. Se aproxima um pouco daquela mulher. Magra, esquálida. E na profissão da prostituição. E ele vai e pergunta, a senhora está bem? E ela, num ímpeto ali, cai de joelhos, chora copiosamente e passa toda a sua história. Ele sentiu muita sinceridade naquela mulher. Muita sinceridade. E ela contou a história, que tinha saído do interior de Minas Gerais, Dona Bilica, casada com seu Arthur, que era um lavrador, pela falta de recursos total, se separaram, ela vai para a cidade grande com as suas filhas, e tenta uma vida melhor. Mas ali, sem lugar para ficar, é acolhida por uma moça, que era a moça do prostíbulo. E ela é acolhida, coloca ali, dá comida e tudo, e ela fala, olha, aqui as regras são essas. Você pode ficar aqui, mas tem que trabalhar. E ela, sem opção, porque já tinha batido em todas as portas da cidade, uma cidade muito pequena, se prostitui. Mais adiante, uma das suas filhas também entra na prostituição. A mais novinha fica. E aquela vida se degradando cada vez mais. E ela conta essa história toda para o César Reis. César Reis se condói daquela alma que era sofrida, que parecia que realmente queria mudar a sua vida. E da mesma forma como eu trouxe para vocês esse plano de qualidade de vida, aquele plano de qualidade de vida foi estabelecido para aquela família, que era composta inicialmente daquela mulher e daquelas duas crianças. Seu Arthur, que era o marido, não estava ainda no cenário. E ela sai da prostituição. A filha também. Muitos anos se passaram. E nas cidades pequenas, naquela época, havia um coreto. Um local onde as famílias de boa fama se reuniam. Só as famílias de boa fama, entre aspas, se reuniam ali. E ficavam ali em volta do coreto, a furiosa, a banda tocando, aquela coisa toda. E as famílias ficavam ali. As meninas namoradeiras caminhavam para o lado, os meninos namoradeiros caminhavam para o outro. E naquela troca de olhares, de vez em quando saía um casamento. E ficavam ali. Não só as meninas, os casais, as famílias, ficavam ali em volta, caminhando. Era a diversão da família. O professor César Reis, com a sua família, da mesma forma, estava ali caminhando também. Não tinha outra coisa para fazer. Não tinha televisão naquela época. Então o pessoal ficava ali, andando, caminhando. Em um determinado momento, César Reis vai e olha. Dona Bilica, com seu Arthur e as duas filhinhas caminhando. Naquele círculo
que só poderiam transitar ali as famílias aceitas por aquela comunidade. César Reis olha para aquela moça, se emociona profundamente. As lágrimas caem como se fosse. Ela foi resgatada. E está inserida no contexto social que agora ela pertencia, longe da prostituição. Ele dá a volta, quando Dona Belica olha para ele e para Dona Aura, sua família toda, César, se abraçam, um choro muito grande, muito profundo. E ali, sem dúvida, houve uma gratidão muito grande por Fabiano de Cristo, que um dia inspirou estes dois homens a iniciarem uma obra de amor e a convidando a tantos outros, como foi o professor César Reis, e tantos outros anônimos, a transformarem um pouquinho a vida de alguém aqui ou ali, na face do planeta. O convite é para todos nós. Muitas vezes nós não precisamos pertencer a uma grande organização, a talvez a maior instituição de caridade no Brasil. Lar Fabiano de Cristo é o órgão consultor da Unesco. Em 2005, 2006, nos seus modelos de erradicação da miséria, que foram exportados para Bangladesh, para vários locais na Índia, se transformou num ícone, num exemplo neste processo de erradicação da miséria. Mas a miséria, muitas vezes, ela não se coloca de uma forma tão explícita na falta de recursos materiais. Porque aquele, muitas vezes, extremamente abastado, com muito dinheiro, talvez possua, como disse e como dizia Madre Teresa de Calcutá, a pobreza interna que o chama um dia para encontrar-se com o mestre de todos os mestres. Sejamos nós um dia estes portadores, sem imposição a ninguém, porque a gente às vezes sai com a bandeira do espiritismo, querendo dar kardecada em todo mundo, não é verdade? E querendo botar a doutrina espírita goela dentro das famílias que não conhecem isso. Não será desta forma. Será através do exemplo. Às vezes não precisa nem falar de Kardec. Fale de amor. Amor é universal. Amor não tem bandeira. Amor não tem pátria. Amor não tem religião. Não pertence à doutrina espírita, nem pertence ao catolicismo, nem ao protestantismo, nem ao islamismo, ao judaísmo. Amor pertence ao universo, porque é a mais pura essência do Criador, onde todos nós estamos convidados a fazermos parte desta grande festa que um dia será dentro de cada um de nós. Muita paz a vocês. Muito obrigado. Palestra boa, né? Obrigado, Marcelo. Marcelo, eu acho que, como todos vocês sabem, o presidente da Federação Espírita da Flórida, ocupado, mas sempre arruma um tempinho para estar sempre mandando para a gente muito bem, uma mensagem, sempre uma palestra muito boa. Então, nosso carinho, nosso muito obrigado. Obrigado aos internautas que assistiram também a nossa palestra. E eu queria dar 3 recadinhos para lembrar vocês. Antes de mais nada, na semana que vem, no domingo que vem, dia 20, nós teremos o nosso café da manhã mensal com a presença do Francisco Espírito Santo, Kiko, que está chegando no domingo, então ele vai passar a semana com a gente. No domingo tem um mini seminário do lançamento do livro dele, e na quarta-feira, para quem estuda nos ciclos, nós teremos uma aula especial coletiva com ele, e na quinta-feira também, todos convidados, uma palestra com ele também. Então a semana é do Francisco Espírito Santo. Não podemos esquecer que dia 8 de novembro, próxima sexta-feira, o nosso Cínica SSF está